Olá, quinto ano, tudo bem? Bom, nós vamos dar continuidade à nossa aula de história. Nós temos falado sobre as religiões, né? As influências dos indígenas, dos africanos na nossa religião, né? E quando os portugueses chegaram, eles também trouxeram a sua religião. E na página 201, nós vamos falar do nosso Brasil, tá? O Brasil das religiões. Se nós formos parar para fazermos uma estatística, para ver a quantidade de religiões que existe no nosso Brasil, de denominações, de religiões, são muitas as religiões, tá? São várias religiões e várias denominações, tá? O livro na página 201, ele vai falar que desde a época da colonização do Brasil, começou, né, a mistura de várias religiões. Porque os portugueses chegaram com a religião dele, né, e os indígenas já tinham a religião deles. Então nós temos a herança católica de quem? Dos portugueses. Mas, por outro lado, também havia os rituais dos xamãs, né, indígenas. As crenças, os indígenas tinham muitas crenças, eles cultuavam, né, o sol, a lua, as estrelas, tudo para eles, o relâmpago, o trovão, tudo para eles era um deus, né, era uma crença. Então, houve, né, muito conflito entre os católicos, né, entre os portugueses, né, que queriam catequizar os índios com a mistura das religiões. Logo depois chegaram quem? Os africanos, que também trouxeram, né, as suas crenças. E aí, depois, bem depois, mais veio o islamismo, pois muitos povos africanos foram convertidos à religião muçulmana. Apesar do preconceito existente dos brancos portugueses entre os índios, entre os indígenas, muitos acabaram se relacionando, gerando assim filhos miscigenados, ou seja, o resultado da mistura, tá, dessas raças com religiões e crenças diferentes. Isso aí nós já sabemos, né? Quer dizer que o português, ele chegou aqui, ele com certeza, né, ele se relacionou com os índios. Depois os africanos vieram, tanto que nós temos o cafuso, temos o caboclo, né, temos o mulato. Isso quer dizer o quê? Que houve a mistura dessas três raças logo a princípio. E aí o que aconteceu? Também as suas religiões se misturaram. Como o Brasil estava distante da Europa, dos portugueses, cheias de igrejas e padres, os habitantes conviviam com a variedade de culturas, né? Porque a gente sabe que o Brasil, quando o Brasil foi descoberto, já existia outros países até bem mais desenvolvidos, tá? As igrejas, os padres católicos no Brasil colonial não conseguiram acabar com as práticas religiosas trazidas da África, tá? E também as que eram presentes aos povos indígenas. No meio, a crença africana, que adoravam elementos da natureza, mas acreditavam num Deus superior. Começou a se juntar com as características do catolicismo, formando quem? O candomblé. E com as características do espiritismo, surgindo quem? A Umbanda, tá? Então, com a constante, né, migrações ao Brasil, após o período colonial, o período imperial e principalmente durante o período da República, até nos dias nossos atuais, né, houve essa mistura de cultura. Tá? Nós temos aí, né, os presbiterianos, que é a tia Georgette, né? Eu faço parte da igreja presbiteriana, mas tem os metodistas, tem os batistas, tem os luteranos, né? Tem os adventistas, tem os protestantes, tem os calvinistas, tá?
Tem, deixa eu ver mais outros exemplos, tá? Tem as pessoas que fazem parte, né, da igreja congregacional, tá? Estão adaptando à diversidade que o Brasil apresenta, mesmo que a maioria fosse católica, né? Nós temos muitas pessoas católicas. Agora, tem pessoas que são católicas só de boca. Eu sou católica, mas não frequenta a igreja, não vai à missa, entendeu? Não participa das atividades da igreja católica, não faz o catolicismo, né? Então aí é fácil falar que sou católico, mas o católico, ele também precisa ser um católico praticante, tá? Em 1891, o Brasil iniciou um período de liberdade religiosa. As migrações aumentaram, o budismo entrou em território nacional com a vinda de quem? Dos japoneses, e ainda no século XX começaram a ser fundadas as igrejas dos mormons, tá? Como os imigrantes alemães. Logo depois do leste europeu vieram os fundadores das igrejas ortodoxas. Assim, em todo o território brasileiro foram, né, se espalhando diversas culturas e religiões das mais diversas partes do mundo, com as que já haviam se formado durante o primeiro século da história do Brasil. Por isso, é importante que permaneça como um direito de todos a liberdade religiosa. Todo mundo tem liberdade, né, de cultuar, né, de ir à igreja, né, as pessoas cristãs, nós, graças a Deus, nós temos um país, né, que nós temos liberdade em praticar a nossa religião, andar, né, os cristãos andarem com a Bíblia na mão, as igrejas fazerem os seus cultos com as portas abertas, quando em outros países isso não é possível. Então nós, graças a Deus, nós temos essa liberdade, né? As outras religiões, né? A Umbanda, o Candomblé, eles têm essas liberdades, né? De estarem ali, realizando ali seus rituais, né? E sem que ninguém impeça, pois nenhuma pessoa pode ter o direito de impedir a escolha ou a crença da outra, né? Então nós temos que respeitar a crença, a religião do outro, independente da religião daquela pessoa ser totalmente diferente da minha, mas eu preciso respeitar a religião dela, assim como ela também precisa respeitar a minha religião, porque cada um tem liberdade de escolher a religião, né, a maneira de cultuar que ela mais se sente bem. Então você vai, como também nas igrejas, existem várias denominações, como nós vimos aqui. Tem a igreja presbiteriana, tem a igreja batista, tem a igreja cristã, tem a igreja metodista. Então você vai à igreja que você se sentir melhor. E tem a igreja católica também. Bom, na página 202, na página 203, nós temos dois gráficos aí, tá? Falando, né, da dimensão das religiões. Nós temos a legenda, né? Vocês já sabem ler mapas, gráficos. Então vocês têm a legenda, cada um com a sua corzinha, e de acordo com, né, o gráfico, vocês vão estar respondendo a página 202 e a página 203. Na página 203 são as religiões no mundo, tá? Então você pode ver no apanhado geral, tá? Estão falando em bilhões, tá? Em bilhões. Vocês reparem bem que aqui, quando fala dos cristãos, falam incluindo a Igreja Católica, tá? Porque aqui não tem os católicos, então tem, né? Eles falam somente dos cristãos. Então vocês fazem a página 202 e a página 203, ok? Nossa aula de história termina por aqui. Tudo de bom para vocês. Professora Georgette já está terminando de corrigir os simulados de vocês. Em breve, né, essa semana, né, que vai entrar agora, provavelmente já estarei na escola entregando mapões de notas
tá? E já puxei as faltas. Tem alguns alunos que eu observei que não participou, que não colocou o ok, mas eu tive que passar a relação do mês de julho para a escola, tá? Então assiste o vídeo, dê um ok, porque o ok é a presença de vocês. Um beijo no coração.